nosso grande e poderoso Deus nos deu mais uma tarde para que nós pudéssemos nos colocar diante da sua presença e dizer que desejamos entrar na vida eterna com Ele. A palavra diz assim, Lucas capítulo 20, versículos do 1 até o 8. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguiram nestes termos: dize-nos, com que autoridade faz estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto ou convencido de ser João um profeta. Por fim responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou: pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Amém? Autoridade divina e religião. Você acha que quem vence nesse combate? A autoridade divina ou a religião? A palavra nos mostra aqui, em primeiro lugar, Jesus, quando ele encontrava com alguém, com uma multidão, qual era a primeira coisa que Jesus fazia? Ensinava. Mas antes de ensinar para que aquelas pessoas pudessem ir até ele, o que ele fazia? Evangelizava. Então, vendo os escribas e os anciãos e todos os judeus, enfim, vendo que Jesus ganhava espaço com o seu método de ensino, eles levaram Jesus e interrogaram Jesus, encostaram Jesus no canto e interrogaram: fala aí para nós com que autoridade você faz isso. Você entendeu a petulância de religiosos? Ele peita o próprio Deus encarnado e diz: fala aí para nós com que autoridade você faz isso aí. Porque eles estavam perdendo espaço. E Jesus, para não debater, não discutir com eles, Jesus coloca eles na famosa saia justa. Vou lançar sobre eles uma pergunta que, qualquer que seja a resposta, eles se condenem. Então, vendo eles que não podia dar nenhuma resposta favorável nem contra, negaram. É assim que faz religioso. Religioso, ele te ataca em todos os lados. Quando você aperta ele, ele nega tudo. É exatamente assim. Você acha que é diferente nos dias de hoje? Continua igual ou pior. E a palavra nos mostra que os dirigentes religiosos questionaram Jesus, questionaram as ações de Jesus. Não foi só nesse texto. Eu peço aos amados que marquem aí sua Bíblia, se necessário for, retornaremos. E vamos até Marcos no capítulo 11. O capítulo 11 de Marcos até o capítulo 14 de Marcos, o tempo inteiro os judeus, os religiosos, tanto os escribas, quanto os anciãos, quanto os fariseus, quanto os saduceus, questionaram a autoridade de Jesus o tempo todo. Marcos 11, do 15 ao 18, Jesus, ele purifica o templo. Nós vemos que eles questionam Jesus e Jesus vai lá e embate. Vai lá e faz um embate contra eles. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que
ninguém que alguém conduzisse qualquer que seja o utensílio do templo. O versículo 17 diz: também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores ou ladrões. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Nós vemos aqui mais um embate de Jesus com os religiosos. Ele chega no templo e vê que o templo do Senhor havia sido transformado numa casa de comércio. E ele diz: opa, isso aqui não é para ser casa de comércio, é para ser casa de oração. E ali vendiam de tudo para que as pessoas alcançassem a bênção. Mas o versículo 20 a seguir, Jesus vai lá e mostra: meu Deus não se vende. Quer ir até Ele, vá a Ele pela fé. Quer ir até Ele, vá a Ele pela oração. E mais uma vez, os judeus, os religiosos judeus, os escribas, os fariseus, os saduceus, os anciãos, todos eles procuravam um meio de tirar a vida de Jesus. Marcos, no capítulo de número 12, os versículos do 1 até o 12, Jesus fala uma parábola a respeito da sua vinda, a respeito da vinda dos profetas e a respeito da rejeição total deles e a respeito da sua própria morte. Quando nós olhamos nos dias de hoje, Jesus fala ali a parábola dos lavradores maus. Se você ler toda a parábola, ele vai falando que um dono da vinha montou uma vinha e depois resolveu viajar. E enquanto ele estava de viagem, ele mandou os seus empregados, e os seus empregados eles maltrataram uns, expulsaram outros, e depois ele disse: sabe, eu vou mandar meu próprio filho, que assim eles respeitarão, porque é meu herdeiro. E quando mandou o próprio filho, eles disseram: sabe, os outros eram empregados, esse é filho, é herdeiro, pode nos tomar a vinha, vamos matá-lo? E se você olhar o versículo 12 de Marcos 12, os religiosos daquela época entenderam que a parábola era para eles. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferiram esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Então, quando Jesus, mais uma vez, é questionado a respeito da sua autoridade e da sua obra e do seu trabalho, eles procuravam matá-lo. Como o próprio Jesus disse: eu enviei muitos profetas, vocês espancaram um, mataram outros, chicotearam outros, rejeitaram outros, mandaram os outros embora, e agora eu mesmo vim. E vocês vão me matar. Então, quando nós olhamos a autoridade divina em embate com a religião nunca vence, mas nunca desiste. Você acha que os religiosos do nosso tempo estão contentes quando nós expomos a Bíblia como ela é? Você acha que os religiosos do nosso tempo estão contentes com a palavra de Deus sendo pregada? Você acha que os religiosos do nosso tempo já não tramam contra nós nos dias de hoje? Mas a palavra diz que Jesus levou a sua obra até as últimas consequências. E a palavra também diz que aquele que quer ser discípulo de Cristo não pode amar a sua própria vida. E a palavra nos diz ainda, em Marcos 12, a partir do versículo 13, a questão do tributo. Então, os religiosos, não conseguindo combater Jesus através de preceitos religiosos e nem conseguindo vencer Jesus através da palavra, eles se unem com os políticos para combater Jesus. Deu certo? Mais uma vez Jesus vence. Quando nós olhamos qual é a resposta de Jesus no versículo de número 17, ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Quando eles viram que não dava para vencer Jesus através dos seus preceitos religiosos e através
do uso da lei contra Jesus, então eles se uniram com os partidos políticos e tentaram pegar Jesus na questão do tributo. E Jesus disse: de quem é essa cara que está aqui nessa moeda? Eles disseram: é de César. Jesus olha para eles: então dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. E mais uma vez, os religiosos são envergonhados. Mas você acha que eles desistiram? Geralmente, os religiosos de hoje vivem procurando alguma brecha para nos questionar. Geralmente, os religiosos de hoje andam procurando algum meio para ir contra o ensinamento de Deus através de nossas vidas. Eu não sei se você lembra, todas as quartas-feiras, todas as sextas-feiras, eu estou convidando a igreja para se dedicar mais à oração. Sabe por quê? Porque quando nós estamos dispostos a viver a palavra, nós confrontamos a filosofia dos religiosos. E não tem outra maneira de nós nos sustentarmos de pé na presença de Deus, senão através da oração. Eu quero fazer uma pergunta bem simples para os amados. Tem religiosos em encruzilhada, gente? Sabe que vocês sorriam? É porque tem mais religiosos do que cristãos. Agora, o que me admira e ao mesmo tempo me entristece é que a maioria dos religiosos não são religiosos pagãos chamados. São religiosos evangélicos. Nenhum religioso pagão até hoje nos questionou. Mas muitos religiosos evangélicos nos questionam o tempo inteiro. Você sabe por quê? Porque não estão dispostos a viverem a palavra. Como os religiosos da palavra, da lei, questionavam Jesus, que era e é o próprio Deus e a própria palavra. Quando nós olhamos Marcos, no capítulo de número 12, ainda, versículos do 18 a seguir, nós vemos nesse texto mais um grupo de religiosos. Um grupo de religiosos chamado saduceus. Nós já vimos ali o grupo dos escribas, vimos o grupo dos anciãos, vimos o grupo dos fariseus e estamos vendo agora o grupo dos saduceus. Os escribas eram pessoas que faziam cópias da lei para que a Bíblia não morresse. Eles pegavam toda a lei e copiavam toda. É como se produzisse uma nova Bíblia. E além do mais, dos escribas, eles também eram chamados de intérpretes da lei, porque eles explicavam as escrituras. Nós vimos o grupo dos anciãos, que eram aqueles que eram líderes de alguma comunidade. Eram os chefes de alguma família. Nós vimos o grupo dos saduceus, que era de onde saíam os sacerdotes do templo. E agora nós estamos vendo o grupo nós vimos o grupo dos fariseus, que era de onde saíam os sacerdotes do templo. E agora nós estamos vendo o grupo dos saduceus, que era um grupo que acreditava totalmente contra aquilo que acreditavam os fariseus. Os fariseus acreditavam na ressurreição, na vida após morte, acreditavam nos anjos. Os saduceus, o contrário, não acreditavam em anjo, não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em morte, em vida após a morte, não acreditavam em nada no mundo espiritual. Mas eles vão lá e questionam Jesus também. Eles chegam e contam uma história para Jesus. Quem aqui conhece o livro de Tobias? Alguém conhece aqui o livro de Tobias? Só tem diácono que conhece o livro de Tobias. O livro de Tobias é um livro acrescentado à Bíblia usada na Igreja Católica, um livro não canônico, ou seja, um livro não aprovado pela teologia. E nesse livro conta exatamente essa história aqui que os saduceus contam para Jesus. Eles falam: olha,
tinha uma certa moça que casou com um homem. E esse homem tinha 7 irmãos. O primeiro morreu, o segundo casou com ela e chegou até o 7º. Quando eles morreram, todos morreram, e quando ela morrer, de quem mesmo ela será esposa lá do outro lado da vida? Olha que eles não acreditavam em vida após a morte. Mas para torrar as paciências de Jesus, eles questionaram Jesus. E ela vai ser esposa de quem mesmo quando ela morrer? Já que todos os 7 morreram e todos os 7 foram maridos dela. A resposta de Jesus, ele disse, olha, no reino dos céus nem casa, nem dão em casamento, mas serão como os anjos. Então os saduceus ficaram admirados com a resposta e tiveram que sair de fininho, porque não tinha mais o que dizer. Agora você veja bem, eles não acreditavam nisso, mas questionaram Jesus a respeito disso. Não é exatamente isso que faz os religiosos de hoje? Eles não acreditam na Bíblia, mas questionam sobre a Bíblia. Eles não acreditam nas coisas que Jesus, os apóstolos, os profetas, nas coisas que toda a palavra nos ensina, mas questionam sobre ela. É exatamente isso que faz os religiosos de hoje. Quando nós olhamos Marcos 12, a partir do versículo 28, nós vemos um outro grupo, o grupo dos escribas. E esses escribas, eles questionam Jesus a respeito dos mandamentos. E eles conheciam os mandamentos. Os escribas eram aqueles que copiavam a Bíblia, faziam novas cópias da Bíblia e tentavam explicar a Bíblia para os que eles chamam de leigos. Eles conheciam a Bíblia, mas eles vão lá e questionam Jesus a respeito dos mandamentos. E Jesus, mais uma vez, ele mostra para aquele grupo que não estava interessado em aprender, mas em questionar. E mais uma vez ele mostra aqueles escribas, aquele grupo que questionava ele a respeito das Escrituras. E quando nós olhamos o versículo de número 40 de Marcos 12, Jesus diz, melhor, leia a partir do 38, ele diz, e ao ensinar, dizia ele, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Quando nós olhamos os religiosos de hoje, é ou não é a cara dos escribas? O que os religiosos de hoje querem? Destaque, fama, ter o ego massageado, estar em destaque. Os religiosos de hoje, eles querem exatamente o que os escribas queriam naquela época. Ser aplaudidos, elogiados, estar num lugar de destaque. Mas a palavra diz que sorrateiramente eles devoravam os recursos das pessoas simples. E Jesus diz que para eles o juízo seria ainda mais severo. Por que o juízo é mais severo para aqueles que conhecem? Porque fazem conhecendo. Conhece que é errado, mas faz. Você acha que os religiosos evangélicos que nos criticam não conhecem, não sabem que nós estamos certos? Lógico que sabem. Mas criticam. E por que criticam? Porque eles adotaram um modo de religião que é muito mais fácil de encher a igreja, um modo de religião que é muito mais fácil de eles não ter que orar, não ter que jejuar, não ter que renunciar ao pecado, não ter que renunciar à vida mansa. Eles adotaram um modelo que eles não precisam seguir a palavra de Deus.
E por isso eles defendem esse modelo com unhas e dentes, até a ponto de criticar aquele que vive a palavra da forma correta. Não foi isso que fizeram os religiosos com Jesus? Eu pergunto para os amados, quem viveu a palavra de forma mais correta do que Jesus? Tem alguém aí que arrisca dizer que houve um ser humano em toda a existência da humanidade que viveu a palavra como Jesus? Não, ninguém viveu. Até porque ele foi o único que cumpriu toda a lei. Mas criticaram ele. Por que criticaram Jesus se ele era o único que estava vivendo a palavra como ela é? Porque ele estava indo contra a mordomia dos religiosos. Todo religioso ele fica de orelha em pé quando alguém prega a Bíblia, porque nisso você pode abrir o entendimento das pessoas. Todo religioso fica de orelha em pé quando alguém prega a Bíblia como ela é. Marcos, no capítulo 14, versículos 1 e 2, nós vemos ali que os religiosos eles armam golpe contra Jesus. Marcos capítulo 14, versículos 1 e 2. Dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam e a traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Os versículos 10 e 11 do mesmo capítulo, a palavra diz que eles encontraram uma maneira fácil. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Nós vimos que os religiosos tentaram de todos os jeitos parar Jesus. Não encontrando nenhuma maneira, nem na lei, nem na lei de Deus, nem na lei dos homens, nem na comunidade, nem na política. Então eles buscaram dentro do grupo de Jesus alguém que pudesse traí-lo. Você acha que hoje é diferente? Muitas pessoas que estão hoje conosco, correm esse risco de nos trair. É exatamente por isso que você tem que estar pronto como Jesus estava. Para que, se for preciso, você ir até a morte, você vá rindo para Deus. Glória a Deus. Não pense que é diferente conosco. Ou tem alguém aqui que é melhor do que Jesus? Se fizeram isso com Jesus, você acha que não pode fazer conosco? Agora eu pergunto para você, você vai deixar de viver a palavra e entrar na vida eterna para se vender aos religiosos e ir para o inferno? Tem alguém aqui disposto a fazer isso? Eu pelo menos não estou. Jesus nos chamou para a vida eterna. Lembra que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que passar dessa vida. Eu não sei como. Mas mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que passar dessa vida. Que diferença faz se for para glorificar a Cristo ou simplesmente para despedir dessa terra? Que diferença faz isso? Faz grande diferença quando nós entregamos a nossa própria vida para glorificar a Cristo. Muito mais do que do que se morrermos naturalmente, simplesmente para despedirmos dessa terra. Mas quem está pronto para isso? Pedro disse para Jesus que ele estava. Mas na hora que chegou o momento dele confessar que ele era um dos discípulos de Cristo, ele negou. Todo mundo quer ir para o céu. Ou tem alguém aqui que não tem vontade de ir para o céu? Todo mundo quer ir. Só que se o preço for a sua própria vida, você fraqueja.
Mas Jesus, ele foi traído pelo seu próprio discípulo. Não seria muito se um dos nossos discípulos nos traísse. Não seria muito. Para mim não seria nenhuma surpresa. Não sei para você, mas para mim não seria nenhuma surpresa. Marcos, no capítulo 14 ainda, a partir do versículo 42, nós vemos que o golpe contra Jesus, ele é consumado. Marcos 14, a partir do 42. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Tem uma grande vantagem aqui entre Jesus e nós. Ele sabia quem era o traidor, quanto o traidor tinha vendido ele, quando o traidor o entregaria, a hora que ele viria e com que sinal ele o entregaria. No versículo 43, a palavra diz: e logo falava ele ainda quando chegou Judas. Quando chegou Judas, um dos 12. E com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar, esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se e disse-lhe: mestre, e o beijou. Quando nós vemos a maneira sutil da traição de Judas, nós olhamos para dentro de nós mesmos e imaginamos: se formos traídos, seríamos traídos pelo menos como Judas? Pelo menos como Judas traiu Jesus? Ou com maior grosseria e covardia seríamos traídos? Quando nós olhamos a autoridade divina e a religião, nós vemos que a religião, ela nunca desiste de tentar atrapalhar aquele que tenta com todas as letras tirar almas do inferno. Quando nós olhamos o modo de agir de Jesus de Lucas 21, que nós lemos, a palavra diz que Jesus, ele ensinava e evangelizava. Evangelizar significa pregar o evangelho, divulgar o evangelho. E evangelho significa boa notícia. Eu pergunto para os amados: tem melhor notícia do que saber que você pode ser salvo? Tem melhor notícia do que saber que você pode ser livre dos seus pecados? Tem melhor notícia do que saber que você não precisa ir para o inferno se você não quiser ir para lá? Mas a religião te mostra isso? A religião te ensina a fugir do pecado? Não, ela te leva a pecar. A religião, ela te ensina a saber que você pode ser livre do inferno? Não, ela tem até medo de falar do inferno. A maioria dos religiosos não diz isso. Para que esse negócio de falar de diabo? Para que esse negócio de falar de inferno? Não é assim que eles falam. Alguns estudiosos dizem que Jesus falou muito mais do inferno do que dos céus. Por que Jesus falou muito mais do inferno do que dos céus? Para que você tivesse os teus olhos abertos e fugisse do caminho que te leva para lá. A palavra diz também que Jesus, quando ele evangelizava, as pessoas queriam saber que boa notícia era essa que ele tinha para trazer. E o versículo 1 de Lucas 20 diz que após essa evangelização que Jesus fazia, ele também ensinava. Ensinar significa transmitir conhecimento, instruir, educar. Se tem uma coisa que o religioso nunca fez na vida, foi transmitir conhecimento. Nunca instruiu ninguém e nunca educou ninguém no caminho da salvação.
Isso eles nunca fizeram e eu creio que nunca farão enquanto forem religiosos. Por isso eles travam ou tentam travar todo aquele que ensina o caminho da salvação. E o pior, eles falam de salvação, mas não ensinam como caminhar para lá. Eles falam a respeito de salvação, mas não dizem que é necessário abandonar o pecado. Eles até falam de salvação, mas não dizem que é necessário você abandonar o pecado, porque não tem como caminhar no caminho da salvação carregando o pecado. Isso é impossível. Onde há santidade não pode haver pecado. E onde há pecado, não tem santidade. Os religiosos apenas liam a lei, mas não ensinavam a doutrina do Senhor. Eles liam a lei, mas ensinavam a doutrina de homens. Nas religiões tem a Bíblia, gente? Tem. Como tem? Mas quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 21, a palavra diz que todos os sábados, nas suas sinagogas, eles liam a lei de Moisés. E daí, faziam o que com a leitura da lei de Moisés? Você quer saber mesmo o que eles faziam com a leitura da lei de Moisés? Dá uma lidinha no que diz o próprio Jesus em Marcos capítulo 7, versículos do 1 até o 9. Ele diz que ali eles ensinavam preceitos de homens. Até liam a palavra, mas ensinavam preceitos de homens. Você já foi nessas religiões, tanto pagãs quanto evangélicas? Eles leem a Bíblia. Eles leem a Bíblia. Eles até falam alguma coisa de Deus. Mas o que é ensinado para o povo? Preceito de homem. Você não pode isso, não pode aquilo. Você só pode isso, você só pode aquilo. Eu não posso nem falar para você o que pode e o que não pode com relação aos ensinamentos deles, senão você vai saber de quem que eu estou falando. Como religioso é traiçoeiro, ele pode usar a nossa própria palavra contra nós mesmos. Mas lá é assim. Eles leem a Bíblia, mas não vivem. Eles mostram a palavra, mas não vivem. E o próprio Jesus, ele fala isso em Marcos 7,13. Invalidando a palavra de Deus que vós mesmos, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Toda religião tem a palavra, mas nenhuma delas vive. E Jesus deixou isso escrito. Sabe quem cai nessas coisas? Quem não lê a Bíblia. Sabe quem cai nessas coisas? Quem não recebeu o Espírito de Deus. Sabe quem cai nessas coisas? Quem não está a fim de abandonar o pecado. Sabe quem cai nessas coisas? Quem quer uma religião que lhe dá conforto, que lhe dá um pouco de tranquilidade. Se você procura uma religião que lhe dá conforto e tranquilidade, sinto muito lhe informar, o cristianismo não é uma opção para você. Se você quer uma religião onde você pode beber, dançar, fumar, prostituir, mentir, roubar, trapacear, se você quer uma religião onde você não tenha compromisso com Deus, onde você não precisa abandonar o pecado, onde você pode viver a semana inteira como um mundano e no fim de semana como um cristão, o cristianismo não é uma opção para você. Tem um monte dessas aí. A semana inteira o cara se comporta como um mundano, como qualquer pessoa que nunca viu falar de Deus. Mas no fim de semana, o sujeito é do grupo de louvor, o sujeito é o pregador da vez, o sujeito é o chefe do grupo tal. Como tem grupo nessas igrejas, né? Grupo de jovem, grupo de senhor, de senhora, grupo de mais ou menos, grupo daquele que está começando a ficar velho agora, grupo que já é velho demais, grupo do que ainda não ficou velho, grupo mirim, grupo não sei o que.
tem tanto líder, mas pouca palavra. Sabe por quê? Porque eles estão procurando uma religião que lhe dê conforto. Procurando viver a palavra de Deus. E Jesus diz em Marcos 7, 9. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Você já foi nesses templos onde você é convidado e senta lá na última cadeira, porque quando você chega não tem mais lugar? E aí, o líder daquele templo, ele, quando dá para ele, né, quando sobra um pedaço de microfone para ele, ele pega o microfone e diz: agora nós vamos receber o grupo de dança, depois o grupo de teatro, depois o grupo de louvor que vem não sei da onde, depois nós vamos dar oportunidade para fulano, ciclano, beltrano, depois nós vamos chamar o prefeito, depois nós vamos chamar a primeira dama do município, depois nós vamos chamar o secretário de segurança, nós vamos chamar esse, vamos chamar aquele, depois nós vamos chamar o grupo de louvor da igreja. Depois ele diz: irmãos, abrem a palavra que nós não temos mais tempo, mas nós vamos ler aqui um versículo para tentar falar alguma coisa da palavra. E o povo já está exausto. E ainda que ele pregue uma mensagem que preste para alguma coisa, ninguém está mais a fim de ouvir. Já está cansado. E daí o povo entra lá vazio e sai cheio de confusão. E quando alguém vem e prega a palavra e diz: olha, aquele é religioso. Não é assim que eles se comportam? Religiosos de fato são eles. Mas se alguém prega a palavra e quer viver a palavra, ele chama de religioso. Quando nós olhamos o que Jesus fala a respeito de João, quando Jesus: olha, vocês estão me questionando com que autoridade que eu prego. Então eu quero saber de vocês, com qual autoridade João batizou? Eles sabiam que João batizou com autoridade dos céus. Quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 1, versículos do 1 ao 6, o evangelista João, falando a respeito de João Batista, ele diz: esse foi a luz que veio ao mundo para clarear os caminhos do Senhor. Ele diz: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então, João tinha autoridade, porque ele recebeu essa autoridade direta de Deus para abrir os caminhos para Jesus, mas eles não reconheceram. Quando nós olhamos o que Jesus fala em Mateus 11, a partir do versículo 12, ele diz que desde os profetas até a chegada de João, todos eram ladrões e salteadores. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quiseres reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. A palavra diz que os judeus diziam que o Messias só viria quando Elias voltasse. E Jesus disse: Elias já voltou em João. Mas como vocês estavam cegos sobre as suas religiões, vocês não puderam perceber. Por que essas coisas aconteceram? Quando nós olhamos Lucas capítulo 1, versículos 16 e 17, a palavra vai dizer que João veio com o espírito de Elias. Eles esperavam Elias em pessoa. Mas Elias veio
em espírito na pessoa de João. A palavra diz: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais nos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Olhe para você ver, quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, nós podemos perceber nas entrelinhas grandes verdades que muitos não perceberiam se não tivesse o Espírito. Você acha que religioso vai entender a Bíblia como você entende? Nunca! Porque, simples, ele é religioso. Mas se ele abrir o coração dele para o Espírito, ele entende a Bíblia como ela é. Você já viu que todo religioso ele arruma uma explicação mundana para algo divino? Tem como, gente? Tem um monte de religiosos que eles vivem arrumando explicações mundanas para algo divino. Você nunca vai conseguir explicar isso. Ou você explica algo divino com algo divino, ou você nunca vai conseguir explicar isso. Tem um monte de gente, tem um monte de religiosos fazendo isso. É incrível, mas tem um monte de religiosos fazendo isso. O apóstolo Paulo nos fala isso em 1 Coríntios capítulo 2. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. Não adianta. Ou você é espiritual, ou você é religioso. E a palavra nos diz em Lucas 7, a partir do versículo 26, Jesus dando testemunho a respeito de João, o qual os judeus não quiseram dar ouvidos. Quem são os João Batistas de hoje? Todos aqueles que têm o Espírito de Deus. Todos aqueles que vivem a palavra de Deus. Todos aqueles que pregam a palavra de Deus como ela é. Todo aquele que renuncia ao pecado. Todos esses são os João Batistas de hoje. Lucas 7, a partir do versículo 26, Jesus diz: sim, o que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus mostra para aquelas pessoas: vocês perderam tempo não ouvindo João. Vocês perderam tempo não ouvindo aquele que tem o Espírito de Deus. A palavra nos fala em Lucas capítulo 1, versículo 15, que João estava cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Quem se lembra que Maria, ao ir visitar Isabel, o menino saltou de alegria dentro do ventre dela. Jesus já fazia milagre antes dele nascer. Então, João Batista era aquele que já estava cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Quem são os João Batistas de hoje? Aqueles que não temem aos religiosos nem ao mundo, mas continuam pregando a palavra de Deus com ousadia e com verdade. Amém. Estes são os João Batistas de hoje. Não temendo a ameaça dos religiosos, não temendo ao mundo, não temendo ao pecado, não vivendo o pecado, mas renunciando o mundo e o pecado para viver a palavra de Deus, independente do que falam a seu respeito. Mas é uma pena que a maioria da igreja não está disposta a isso. Não, eu tenho meu convívio social. Não, eu ainda tenho que dar explicação para a minha família.
Sabe, eu não quero desafiar religioso nenhum, não quero viver numa boa. O que adianta você viver numa boa aqui e depois morrer eternamente fora da presença de Deus? Ninguém aqui está mandando você brigar com o religioso. Está mandando simplesmente você viver a palavra. O simples fato de viver a palavra você incomoda religioso. Lembra disso? O simples fato de você viver a palavra você vai incomodar religioso. Se você não quiser incomodar religioso, o único jeito é você se tornar um deles. Para quê? Para fazer companhia ao diabo no lago de fogo e enxofre eternamente? Eu acredito que não vale a pena. Mas como o próprio Deus diz, eu te dei poder de escolha. Você pode escolher ir para o inferno. Você é livre para isso. Eu só te digo que não vale a pena. Aquele que tem o Espírito do Senhor para entender o coração do povo de Deus, corre o risco de perder a sua cabeça como João Batista. Lembra de o que fizeram com João Batista em Mateus 14? Mateus 14, do 1 ao 12. João Batista, porque ele pregou contra o adultério, contra o Herodes, político poderoso daquela época, cortaram-lhe a cabeça e colocaram numa bandeja como prêmio. Todo aquele que tem o Espírito do Senhor e que tenta converter o coração do povo a Deus, esse corre o risco de perder a cabeça. Eu não estou falando perder a cabeça e ficar nervoso, não, é literalmente. Mas quem está disposto a correr esse risco? Tem um monte de pessoas que não estão dispostas a viver a palavra de Deus, porque ela é um desafio. Agora eu quero lembrar para os amados que se você não estiver disposto a viver a palavra de Deus, certamente você vai cair nas garras de algum religioso. E todo religioso presta um serviço ao diabo. Todo religioso presta um serviço ao diabo. Porque o religioso ele está disposto a viver preceitos de homens e não os ensinamentos de Deus. Todo religioso está disposto e tem uma disposição fora do comum para viver preceitos de homens, mas nenhuma disposição para viver a palavra de Deus. Ou você vive a palavra de Deus, ou você corre um sério risco de cair nas mãos de algum religioso. Como nós vimos, eles perseguiram Jesus, desafiaram Jesus, questionaram a autoridade e a obra de Jesus o tempo inteiro, até que armaram a cilada para Jesus, venderam Jesus e crucificaram. Como nós vimos no caso de João, João não era a luz do mundo, mas preparava o caminho para aquele que é a luz do mundo. Por isso prenderam e cortaram a sua cabeça. Eu quero dizer para os amados, não é diferente conosco. Se nós estivermos dispostos a viver a palavra de Deus como ela é, com a intenção de entrar na vida eterna, vai sempre aparecer religioso no nosso caminho. Quando não aparecer um fariseu, aparece um saduceu. Quando não aparecer um saduceu, vai aparecer um escriba. Quando não aparecer escriba, vai aparecer um ancião. E assim vai. Mas uma coisa é certa. Cristo estará ao teu lado todos os dias até a consumação dos séculos, se você não o abandonar. Amém, gente? Amém. Então, quando a autoridade divina é questionada, religiosos são envergonhados. Agora, a autoridade divina vai ser sempre combatida pelos religiosos. Isso você pode ter certeza. Isso você pode estar certo de que eles vão sempre questionar a nossa convivência com Deus e com o Espírito Santo. Que o nosso grande Deus possa continuar abençoando os amados grandemente. E que a palavra de Deus possa estar em vossos corações o tempo todo. Mas ainda não acabou. Eu peço aos amados que abram vossas Bíblias em Isaías 55, versículos 10 e 11. Isaías 55, versículos 10
e 11, para que nós possamos dar início à nossa explicação, nosso estudo, a nossa mensagem sobre a Santa Ceia, que tem a ver Isaías 55, 10 e 11 com Santa Ceia. Você vai entender logo, logo. Antes que algum religioso questione, você vai entender logo, logo. A palavra diz, Isaías 55, versículos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. O profeta, Deus, através do profeta Isaías, ele diz que tudo aquilo que ele falou na sua palavra não volta vazia. A palavra vai nos dizer em Números capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas o que ele falou, ele faz, o que ele prometeu, ele cumpre. A palavra vai nos dizer em 1 Pedro capítulo 1, versículos 20 e 21, que toda a palavra não nasceu da simples elucidação ou do pensamento humano, mas que homens santos a receberam de Deus para entregar para nós. A palavra vai nos dizer em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, que a palavra de Deus é pura para ensinamento, ela é verdadeira, ela não é uma palavra que veio do homem, mas ela é pura e pronta para ensinamento, correção, exortamento e para toda a boa obra. A palavra vai nos dizer em Jó, capítulo 42, versículo 2, que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. A palavra vai nos dizer em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que todo aquele que ouve a palavra dessa profecia deve colocá-la em prática, porque o Senhor, a vinda do Senhor está próxima. A palavra vai nos dizer em Apocalipse 22, versículos 18 e 19, que aquele que tirar alguma coisa dessa palavra, lhe será tirado o direito da vida, e aquele que acrescentar, lhe será acrescentado todas as pragas deste livro. A palavra vai nos dizer em João 10, 35, na parte B do versículo, a Escritura não pode falhar. Depois que eu citei tudo isso para você, eu tenho credibilidade para falar para você da Santa Ceia ou não? Se você achar que não, eu posso te citar mais. Mas se você achar que é o suficiente, então eu posso começar a pregação da Santa Ceia. A palavra nos mostra que nada do que está escrito pode ser tirado, acrescentado ou esquecido. A palavra diz que tudo que Deus nos mandou falar, Ele cumpre. A palavra diz que homem nenhum escreveu o que ele queria na Bíblia, mas Deus inspirou homens santos a escrever o que nela está escrito. E a palavra diz que tudo que nela está escrito não falha. Então, já que os amados me autorizam a começar a pregação da Santa Ceia, eu quero pedir aos amados, texto muito conhecido, Mateus 26, a partir do versículo 26. Mateus 26, 26. A palavra diz que, enquanto Jesus comia a Páscoa dos judeus, ele se levanta no meio da Páscoa dos judeus, pega um dos pães sem fermento, e ao pegar esse pão ele dá graças. E ao dar graças, ele diz, agora isso não é mais um pão, mas a minha carne, que é dada por vós. E em seguida, depois de ele distribuir o pão, ele pega um copo do cálice, que é uma taça onde se coloca o vinho. E a palavra vai dizer no versículo de número 29, que esse vinho não era um vinho alcoólico, mas era o fruto da videira. E até os dias de hoje, como eu já disse muitas vezes para os amados,
Os judeus, até os dias de hoje, eles têm o vinho para celebração, que é um vinho que não tem álcool, que é semelhante a esse que nós tomamos aqui, um suco de uva com baixa fermentação, onde não tem álcool. A palavra diz que no meio da ceia também ele pega um cálice contendo esse suco de uva, que os judeus dão o nome de mosto, e ele também abençoa esse cálice e diz, a partir de agora, isso aqui é o meu sangue que será derramado por vocês. A Bíblia falou para nós em todos aqueles textos que a palavra de Deus não volta vazia, que Deus não mente, que a Escritura não foi entregue por homem, que todo aquele que lê a Escritura deve viver, porque a vinda de Cristo está próxima. A palavra diz que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, e a palavra diz que a Escritura não falha. Então Jesus disse, agora isso não é mais pão, mas o meu corpo. Isso não é mais suco de uva, mas meu sangue. E no versículo de número 28, ele diz, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Por que de muitos? Porque os religiosos não iam acreditar nisso. Porque o mundo não ia acreditar nisso. E ele diz que isso é para remissão de pecados. Ora, algo que é tão sério para tirar pecado não é importante, gente? Muito importante. E o versículo 29 ele diz, e digo-vos que desta hora em diante não beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Ele disse que era para interromper. Ele está dizendo, eu não vou beber mais com vocês até o dia que eu voltar, mas vocês devem continuar. Onde é que está escrito que deve continuar? Tem na Bíblia? Será que tem? Lucas capítulo 20, versículo 19. A palavra nos diz, Lucas 22, 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu, e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. O que é fazer isso em memória de mim? Fazer isso todas as vezes para lembrar que Ele deu a sua vida na cruz do Calvário por nós. Agora tem uma particularidade. O Evangelho de Lucas, ele foi escrito no ano 60 depois de Cristo. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ela foi escrita no ano 54 depois de Cristo. E Paulo disse que ele já tinha recebido isso do Senhor. A palavra de Deus é ou não é inspirada por Deus? Lucas vem falar isso 6 anos depois de Paulo ter recebido. Como Paulo recebeu isso? Se você olhar a carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículos 11 e 12, Paulo disse, eu não subi a Jerusalém para receber dos que lá estão, mas direto de Cristo eu recebi o que agora vos ensino. Aleluia. E religiosos vêm dizer que isso não tem nenhuma importância. Estou achando que ele está precisando estudar mais a Bíblia. E a palavra continua nos dizendo. Paulo ele vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículos do 23 ao 26, o que eu recebi do Senhor, isso também eu vos entrego. Que a mesma coisa que ele fez na noite que foi traído, agora vocês devem fazer. E o versículo 26 ele diz, faça isto em memória de mim. Exatamente o que nós lemos em Lucas 22, versículo 19. Agora, o que é mais interessante, Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios primeiro do que Lucas escreveu o seu Evangelho. Onde Paulo ouviu isso? Paulo não teve um encontro com Jesus indo a Damasco? Paulo não teve um encontro com Jesus em visão quando ele estava viajando de navio? Muitas vezes Paulo ouviu a Cristo. Por isso Paulo pôde ouvir o que Lucas ia escrever, antes que Lucas pudesse escrever. E muitas vezes, a maioria das pessoas continuam achando que isso é balela. Mas em nenhum outro lugar nós achamos escrito o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16.
Paulo diz, afinal de contas, o pão que abençoamos não é a comunhão do corpo de Cristo? E o cálice que abençoamos também não é a comunhão do sangue de Cristo? O que Paulo está dizendo? Tem hora que tem pessoas que é bem lento, né? Mas quando nós fazemos ao vivo fica mais fácil. Isso aqui é o que? Suco de uva. Paulo diz, à medida que eu erro e dou graças, ele vira o sangue de Cristo. Mas vai falar isso para o religioso. Paulo está dizendo na sua pregação. Vamos lá olhar em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Paulo está perguntando, quando nós abençoamos, não vira aquilo uma comunhão entre nós e Cristo? Por acaso, não nos tornamos em comum pensamento com Cristo quando nós abençoamos o cálice e o pão? O que Jesus fez em Mateus 26, versículos 26 ao 28. Exatamente o que Jesus fez. Ele estava comendo a ceia dos judeus. E no meio da ceia ele pega um pedaço do pão da ceia da Páscoa judaica. E ao pegar aquele pedaço de pão, ele ergue e dá graças. Quando ele dá graças, ele diz, agora isso é minha carne. Exatamente o que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. E em seguida, ele pega um copo contendo o suco de uvas, ergue e dá graças. Ele diz, agora esse é o meu sangue, que será derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Eu disse para os amados que a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que Deus disse que ela teria que fazer. Eu disse para os amados que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu disse para os amados que na Bíblia não foi colocada nenhuma ideia humana, mas homens santos receberam inspiração do Espírito Santo para colocar o que nela está escrito. Eu disse para os amados que toda a palavra de Deus é inspirada e útil para o ensino, exortação e para toda boa obra. Eu disse para os amados que nenhum dos planos de Deus é frustrado. Eu disse para os amados que todo aquele que lê as palavras dessa profecia deve guardar, porque o fim está próximo. Eu disse para os amados que todo aquele que lê a profecia e tira dela alguma coisa, lhe será tirado o direito da vida. E todo aquele que lê a profecia e nela acrescenta alguma coisa, lhe será acrescentada todas as pragas do Apocalipse. Eu disse para os amados que Jesus disse em João 10,35, a Escritura não pode falhar. E agora eu estou dizendo para os amados o que Jesus disse e o que Paulo complementou. Mas a palavra nos mostra ainda em João capítulo de número 6. João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 6, a partir do versículo 50 até o versículo 57, ele diz, este é o pão que desceu do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém? A palavra
palavra nos diz que quem come a carne, comer a carne, a sua carne ou a carne de Cristo, é receber pela fé tudo que Ele fez ao dar o seu corpo por nós na cruz do Calvário. Não é que eu vou sair todo dia assassinando um Jesus Cristo, esquartejando Ele e comendo a sua carne. Mas quando eu como o pão que representa a carne dele, é como se pela fé eu recebesse tudo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Quando a palavra diz que eu bebo o sangue de Cristo, não é que eu vou sair por aí sangrando os Cristos que eu encontrar pela frente e bebendo o seu sangue. Mas pela fé eu recebo tudo o que Ele realizou ao verter o seu sangue por nós na cruz do Calvário. Quando eu tomo o cálice abençoado, que representa o sangue de Cristo, é como se pela fé eu recebesse tudo o que Ele fez por mim lá na cruz do Calvário. E se eu não quero nada com o corpo nem com o sangue de Cristo? Também não quero nada com Cristo. E se eu digo que isso não tem nenhuma importância? Também estou dizendo que o sacrifício de Cristo não vale nada. E se eu digo que isso é uma coisa que não vale muito a pena, eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo não valeu a pena por mim. Você entende o tamanho da ignorância de religiosos? Primeiro eu mostrei para você que a palavra não é algo que eu posso tirar um pouquinho dali, colocar um pouquinho acolá, para que eu pudesse ter credibilidade para falar o que eu estou falando. E em nenhum momento de tudo que eu falei, em nenhum momento ficou nas minhas palavras. Mas de tudo que eu falei, eu encontrei parte da Bíblia que pudesse justificar a minha palavra. E eu creio que ela está gravada em algum lugar por aí. Se você não acreditou, vai lá na tua casa e consulta e peça ao Espírito Santo inspiração, que com certeza Ele vai te dar. O que eu sei é que o que eu falei, não falei por mim mesmo. O que eu sei é que o que eu falei, eu não falei simplesmente que eu peguei a palavra e saí jogando folhas de um lado para o outro. Eu tenho testemunhas que eu levantei às 6 e pouco da manhã e eu encerrei os meus estudos 11h30 da manhã. Eu tenho testemunha disso. Para que você não ache que eu saí por aí falando simplesmente o que me veio na cabeça. Se você não sabe, lógico que você não sabe, e nem mesmo a minha testemunha sabe disso. Ontem e hoje eu orei a Deus pedindo essa palavra. Eu não peguei uma palavra que eu achei que fosse a necessária. Deus me deu a palavra. Para que o que eu viesse a falar, a responsabilidade não fosse minha, mas de Deus. Aleluia. O único erro que há nisso é se por acaso eu não conseguir transmitir como Deus gostaria. Mas eu pedi a Ele que me desse a sabedoria necessária para transmitir como Ele gostaria que fosse transmitido. E eu creio que eu acabei de fazer a vontade do Senhor. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Eu não creio ter feito a minha vontade. Porque ontem e hoje eu orei por isso e dediquei parte do meu dia em favor da vontade de Deus. Eu não acredito que eu tenha falado da carne, mas eu acredito que eu tenha falado em espírito. Amém? Que o nosso grande Deus possa fazer com que você entenda que só Jesus salva. Que o nosso grande Deus possa fazer você entender que só o que está na Bíblia vale a pena ser seguido. Que o nosso grande Deus possa fazer com que você entenda que não vale a pena colocar a nossa opinião pessoal na palavra de Deus. E nem tampouco ouvir a opinião pessoal de outros. Mas que tudo que for dito, que precisa ser inspirado pelo Espírito da verdade. Amém? Que o nosso grande e glorioso Deus possa, em nome de Cristo Jesus, dar a cada um dos amados a possibilidade de viver essa grandeza que só Cristo nos traz, que é a sua palavra. A palavra nos mostra que Jesus ele chamou para a Santa Ceia apenas discípulos.
O que são discípulos? Eu quero só mostrar rapidinho, Lucas 14, 26, o que são discípulos. Como eu decidi que a minha palavra não vale absolutamente nada, e não vale mesmo, então eu gostaria que você ouvisse a palavra de Cristo. Como ele chamou apenas discípulos para a Santa Ceia, e ainda assim um deles era um falso discípulo, então Lucas 14, 26 mostra quem é discípulo. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo? Se você está dividido ainda, não dá para ser meu discípulo. Ou você me coloca em primeiro lugar e todas as demais pessoas e coisas e obras em segundo lugar, ou você não pode ser meu discípulo. E ele chamou para a Santa Ceia apenas discípulos. Mas tinha um que não tinha colocado ele ainda em primeiro lugar. Todos nós sabemos o que aconteceu com ele. Quando nós lemos João capítulo 13, nós vamos ver que o próprio Jesus indica o traidor e diz que Satanás entrou no coração de Judas. E quando Judas sai da Santa Ceia, ele vai diretamente entregar ou receber as moedas e entregar Jesus aos sumos sacerdotes. E quando Jesus é preso, Judas, tomado de remorso, vai até eles e diz: eu vendi sangue inocente. Ele diz: que nós temos a ver com isso? Em Mateus 27, diz que Judas sai desesperado da presença do sumo sacerdote, lança as moedas no templo e vai enforcar-se. Quantos falsos discípulos hoje já enforcaram o seu espírito, a sua esperança, a sua fé, a sua santidade e a sua convivência com Deus? Mas Jesus hoje chama discípulo. E nós vemos que ser discípulo é renunciar o mundo para servir a Cristo. Se você ainda não conseguiu fazer isso, lembra que Jesus chamou discípulo. Então, é o momento de você que não se sente 100% discípulo, fazer uma boa oração de arrependimento e a partir daqui se colocar à disposição de Cristo em todo momento. Como você viu a exposição da palavra de Deus, embora muitos religiosos dizem que a Santa Ceia ou ceia do Senhor não tem tanto valor assim, você viu que ela vale muito. A palavra também nos mostra em Atos capítulo 20, versículo 7, que os apóstolos e os discípulos daquela época, eles realizavam a Santa Ceia aos domingos. Mas a palavra, quando nós lemos Lucas 22, 19, Jesus manda que a gente repita esse ato, mas ele não disse se é uma vez por semana, por mês ou por ano. Ele disse apenas que nós deveríamos repetir esse ato em memória dele. E a igreja evangélica, ela encontrou um consenso entre todos os estudos teológicos para que a Santa Ceia do Senhor fosse repetida a cada 30 dias. Embora na Bíblia não exista nenhuma recomendação dizendo quantas vezes, quando, isso e aquilo. Jesus apenas diz: faça isso em memória de mim. Os apóstolos, eles faziam aos domingos. E nós estamos fazendo uma vez todos os meses. E Jesus, ele certamente quer que nós tenhamos comunhão com ele. E que através desse ato simbólico, onde nós trazemos à memória o grande sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós, todas as vezes que nós fazemos isso, nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo.
Será para que Cristo quer que nós trazemos à memória o sacrifício dele por nós? Será que tem alguma razão para isso, gente? Em primeiro lugar, ele quer que nós lembremos disso o tempo inteiro. Em segundo lugar, ele quer que o inimigo veja que nós recordamos que Cristo deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós reforçamos o nosso compromisso, a nossa aliança e a nossa comunhão com Cristo. Por isso, não devemos fazer de qualquer modo. Como muitas pessoas têm feito, e como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículos 28 a seguir, ele diz: examine-se, pois, o homem mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, ou que já morreram espiritualmente. Tem muitas pessoas que não fazem separação entre o santo e o profano. Muitas vezes estão cheios de ódio, mas querem colocar aquilo que é santo dentro de si. E a palavra está dizendo que é preciso que nós examinemos a nós mesmos. E só depois devemos comer o pão e beber o vinho, que representa a carne e o sangue de Cristo. Porque se não examinarmos nós mesmos, estamos comendo e bebendo condenação para nós mesmos. Eu quero dizer para os amados, a Santa Ceia não é importante mesmo assim? Se você entende que ela não é importante, eu te peço encarecidamente, não coma nem beba. Mas se você entende que ela é importante, faça uma confissão ao Senhor. E ao fazer essa confissão ao Senhor, Ele, Deus, vai dizer para você se você está apto ou não a consumir o seu corpo e o seu sangue. A palavra nos diz no versículo 31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas o que nós fazemos? Julgamos os outros. Ao invés de nos julgar, julgamos os outros. E a palavra está nos dizendo para que nós nos julgue a nós mesmos para saber se nós somos ou não discípulos. Se nós temos colocado outra coisa acima do Senhor nas nossas vidas. Tem pessoas que têm colocado o ódio acima de Deus na sua vida. Outros têm colocado o trabalho, outros colocado a diversão, outros colocado pessoas, outros colocado dinheiro, outros colocado o seu eu pessoal, o seu desejo, os seus sonhos, as suas vontades. Tem pessoas que têm colocado muitas outras coisas na sua vida acima de Cristo. E nesse ponto você deixou de ser discípulo. Judas caminhava com Cristo, carregava a sacola das ofertas. Judas era responsável por comprar o alimento que eles precisavam. Judas era responsável pela arrecadação e compras para Jesus Cristo e os seus discípulos. Caminhava com Cristo, defendia Cristo, mas vendeu Cristo. E você? Caminha com Cristo? Cristo tem dado a você muitas coisas. Cristo tem dado a você a oportunidade de ser melhor do que muitas pessoas. Cristo tem dado a você um sono tranquilo, saúde, paz. Cristo tem dado a você muitas coisas que nem eu nem você merecemos. Mas eu pergunto para você, você tem vendido Cristo pelo ódio, pelo desejo, pelos sonhos? Ou você tem colocado Cristo acima de tudo isso? Se verdadeiramente você é discípulo, então Deus te convida a fazer parte da sua mesa. Amém? Eu quero pedir aos meus irmãos, João e Deus e Kelly, para distribuir o pão e o vinho, se possível, para que nós possamos, no momento, fazer uma autoconfissão
dos nossos pecados ao Senhor. Podem distribuir, por favor. Enquanto você for pegando o pão e o vinho, vai colocando de pé. E você tem 1 minuto para fazer uma oração de confissão ao Senhor, para fazer uma oração de entrega da sua vida ao Senhor, pedindo a Deus que te dê a capacidade de viver conforme a sua palavra, pedindo a Deus que te dê a capacidade de viver conforme a sua vontade, a vontade de Deus, pedindo ao Senhor que te dê a capacidade de ser discípulo, pedindo ao Senhor que te dê a capacidade de colocar Ele, Deus, acima dos seus sonhos, acima das suas vontades, acima dos teus projetos, acima da tua família, acima da tua própria vontade. Pedindo a Deus para te dar toda a capacidade para viver exatamente o que Ele, Deus, quer que você viva. Em nome de Cristo Jesus, peça ao Senhor para remover de você tudo aquilo que te torna indigno de fazer parte da mesa do Senhor. Peça a Deus para remover de você tudo aquilo que te torna indigno de fazer parte da mesa de Cristo. Ore a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Ore a Deus de todo o teu coração, com toda a tua capacidade. Ora a Deus, pedindo misericórdia. Glória a Deus. Que o nosso grande Deus, que é rico em misericórdia e compaixão, possa não somente ter ouvido a tua oração, mas também aceito. E ao aceitá-la, que Ele possa, com toda a sua bondade, amor e misericórdia, ter purificado a tua vida, o teu coração, a tua mente e o teu espírito. Ergue o pão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Pai querido, Deus grande, Deus forte, Deus fiel, em nome do próprio Cristo que entregou a sua vida na cruz do Calvário por nós, que entregou o seu corpo perfeito para ser sacrificado por nós, te damos graças por este pão, repetindo o ato que Ele mesmo fez na noite em que foi traído. Graças te damos, Senhor, por este pão que agora representa a carne do Cordeiro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos convidou a fazermos parte desta mesa santa. Obrigado, Pai querido, em nome de Cristo Jesus, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos para a tua verdade. Graças te damos, Senhor, em nome do próprio Cristo, porque o Senhor nos dignificou a estarmos aqui na tua casa, na tua presença e para fazermos parte da tua mesa. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Comamos todos do pão que representa a carne do Cordeiro. Glória a Deus. Ergue o cálice. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Graças te damos, papai querido,
Porque nenhuma aliança foi feita sem derramamento de sangue. E todas as outras alianças, os sacerdotes entraram no Santo dos Santos, entraram no templo com sangue alheio. Mas o Cristo vivo, o Cordeiro de Deus, o Filho unigênito, subiu ao Calvário levando o seu próprio sangue. E com ele selou a aliança eterna por nós, para a remissão dos nossos pecados, para uma maior comunhão com ele. Por isso, ao exemplo de Cristo, na noite em que foi traído, tendo erguido aquele cálice e abençoado, nós também neste momento, repetindo o ato de Cristo, com o nosso cálice erguido, te damos graças e te pedimos que o Senhor o abençoe. Obrigado, Pai querido, em nome de Cristo Jesus, por mais esta rica e gloriosa oportunidade. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu, nos convidou e nos dignificou a estarmos na tua casa, diante da tua presença e fazermos parte da tua mesa. Graças te damos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bebamos todos do suco de uva que agora representa o sangue do Cordeiro. Obrigado, Senhor. Poderoso e glorioso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, te damos graças, Pai, por mais esta rica e gloriosa oportunidade de estarmos na tua presença para adorar e bendizer, exaltar e glorificar o teu nome. Obrigado, papai querido, porque o Senhor nos trata com amor. Obrigado, papai querido, porque maior amor ainda está por vir. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos convida a entrarmos na vida eterna. Obrigado, poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, por mais esta gloriosa oportunidade de estarmos na tua mesa para bendizer, adorar e glorificar o teu nome e participarmos da tua ceia. Como o Senhor disse, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez ceamos juntos nessa tarde, nesse começo de noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que dê a cada um de nós uma semana abençoada na tua presença, nos conduzindo sempre a fazermos a tua vontade. Obrigado por cada vida que tem sido alcançada através da nossa oração. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que nos acompanharam. Que o Senhor as abençoe em nome de Cristo Jesus. Obrigado pelas pessoas que nós temos orado por elas nos hospitais, presídios, pelas pessoas que estão oprimidas. Obrigado, Senhor, pela libertação, pela cura. Obrigado pela tua verdade que tem sido anunciada. Obrigado, Pai querido, em nome de Cristo Jesus, por cada vida que aqui se faz presente. Não somente pelas que estão fisicamente, mas pelas que estão representadas pela oração do teu povo. Obrigado, Senhor, pela libertação da nossa família, pela libertação da nossa família da fé, pela cura. Obrigado, Senhor, pela prosperidade. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos colaboradores da tua obra que tem ajudado os teus servos a divulgar o teu evangelho. Obrigado pela vida dos missionários que estão no mundo afora, levando a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida dos evangelistas que têm começado a mover o coração do povo que está lá fora para vir à tua casa e receber a tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela vida de cada um destes discípulos que aqui estão. Em nome de Cristo Jesus, eu os abençoo para a glória do teu nome. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos vocês. Amém? Que o nosso grande Deus nos abençoe ricamente e até quarta-feira, se Cristo não voltar até lá. Que Deus os abençoe grandemente na pessoa de Cristo. Saudai um ao outro com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. E até lá, se assim o Senhor nos permitir.